E aí, tudo certo? Por aqui tudo certo. Hoje vai estar um pouco diferente o cenário. Eu tô com a minha filha aqui. A minha mãe teve que resolver algumas coisas e eu tô de folga. E minha esposa foi trabalhar. Mas eu queria falar com você um pouco sobre a mensagem desse livro aqui que eu ganhei do meu irmão. E hoje são 366 lições, uma para ler em cada dia. Eu achei bem interessante. Hoje é dia 28 de outubro e a mensagem é a seguinte: fomos feitos uns para os outros. Encontrarás mais rapidamente uma coisa terrena, mantida longe da terra, do que uma pessoa isolada de outros seres humanos. Marco Aurélio, Meditações. É, né, filha? Uau, uau. Naturalmente, Marco Aurélio e os demais estoicos não estavam familiarizados com a física newtoniana, mas eles sabiam que o que sobe tem de descer. Essa é a analogia que ele está usando aqui. Nossa interdependência mútua com semelhantes é mais forte do que a lei da gravidade. A filosofia atrai introvertidos. O estudo da natureza humana pode torná-los cientes das falhas de outras pessoas e pode gerar desprezo pelos outros. O mesmo fazem a luta e a dificuldade. Eles nos isolam do mundo. Mas nada disso muda o fato do que somos, como disse Aristóteles, animais sociais. Precisamos uns dos outros. Deixa eu ver se está certo aqui. Devemos nos apoiar mutuamente. Devemos cuidar uns dos outros e deixar que outros cuidem de nós em respostas. Fingir o contrário é violar nossa natureza. Ser apenas em parte o que significa ser humano. Então aqui ele faz uma reflexão sobre a necessidade da gente ter contato com outras pessoas e formar conexão. E hoje em dia, uma coisa que a tecnologia ajuda, teoricamente, as redes sociais aproximam pessoas, porém aproximam por um aparato tecnológico, que são os aplicativos, né? E eu vejo muito isso nas gerações mais novas. As pessoas, às vezes, elas conseguem se comunicar bem através de celular, através de textos em Twitter, emoji. A pessoa é fluente em emoji, né? Mas para chegar e conversar com outra pessoa e entender pela expressão facial o que aquela pessoa está sentindo ou querendo falar, elas não entendem, elas não conseguem, como se faltasse repertório para isso. Então, por um lado, a tecnologia ajuda e por outro, ela está atrapalhando. Eu lembro de ver um estudo que falava que as crianças que passaram pela pandemia, elas tinham muita dificuldade de reconhecer expressões faciais nos adultos porque eles usavam máscaras. E aí, de fato, você ouve o que a pessoa fala, mas você não consegue ver a expressão dela. Isso é muito preocupante se for parar para ver, porque cria pessoas socialmente burras, né? Que não têm tato social. Bateu a cabeça aí, filha? Vem cá. O que você está pondo na boca? Não é para pôr na boca. Dá oi para a câmera. Ó. Então isso é muito complicado, porque a gente acaba criando. A minha filha tá atrás do celular olhando para a câmera. Ó. Quando a gente não consegue ler a expressão de outra pessoa, é muito difícil. Por exemplo, a minha filha ainda ela não fala, né? Mas pela maneira que ela grunhe, que ela faz eu vou tentando descobrir o que ela tá querendo dizer. E ao mesmo tempo que eu vou... Sai daí. Olha lá quem tá aqui. Vai lá, qual. É o microfone do papai. Então, à medida que a minha filha tenta se comunicar comigo e eu percebo as expressões dela, eu tento adivinhar o que ela está sentindo. A minha esposa já sabe de cor a maneira que ela, a forma como ela faz os dela.
o que que ela quer. Mas ela ainda não tem um repertório de quando eu tô bravo ou de quando eu quero que ela faça alguma coisa. Isso ela tá aprendendo. E, por exemplo, a palavra empatia vem do grego pathos. E pathos é doença. Então, quando a gente vê outra pessoa com sofrimento ou passando por um tipo de doença, a gente se solidariza, né? Ontem eu fui entregar o carro para o seguro, que tem que arrumar a porta e esse tipo de coisa. E o rapaz do seguro começou a falar no telefone enquanto eu tava indo para casa, que depois ele ia pegar o carro e levar para arrumar. E ele ligou para a mãe dele e conversando, eu percebi que aparentemente a mãe dele estava com câncer, porque ela falou, porque eu ouvi ele perguntando sobre quimioterapia, sobre o tratamento. E a gente sente, né, o sofrimento do outro e a gente se solidariza. São coisas difíceis que todas as pessoas vão passar, né? Se você não passou, você conhece alguém que passou. E a única certeza que a gente tem dessa vida é que a gente vai morrer. Um dia a gente nasce, a gente vive e a gente morre. Assim como todas as pessoas que a gente ama e conhece. Então, a mensagem de hoje era refletir um pouco sobre isso. Sobre o sofrimento humano, como às vezes esse sofrimento traz significado para a gente. E ele é importante para a gente. Por exemplo, quando a minha filha nasceu, eu sabia que ela poderia ter uma doença. Porque eu tive essa doença quando era criança. Eu tive uma mutação genética. E ela acabou tendo. Eu tinha muito medo dela ter que passar por todo tipo de tratamento e sofrimento que eu passei também. Só que esse tipo de coisa a gente não controla, né? E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o tratamento e ela tá fazendo o acompanhamento. Só que passar por tudo isso me fez crescer como ser humano, como pai, como adulto, me fez amadurecer muita coisa. E também cresceu o amor meu e da minha esposa. Porque a gente ganha casca, né, com as coisas que acontecem. Então, se você estiver passando por um momento difícil, lembre disso. Às vezes um momento difícil vai te fazer uma pessoa melhor. Vai te dar um motivo pelo qual viver. E nesse mundo de hoje em dia, às vezes é tudo que a gente precisa. Nesse vazio existencial, essa enxurrada de informações, que parece tudo muito superficial. Às vezes um sofrimento aprofunda as nossas raízes no mundo real. E lembra, e faz a gente lembrar do que de fato é importante, que é viver o aqui e o agora, estar com quem a gente ama e ter uma vida de significado.